Eu fiquei semanas, meses, tentando criar coragem para finalmente me sentar aqui e falar deste romance que é um dos mais importantes da nossa literatura brasileira, mas também foi para mim e espero que seja para você um romance imperdível. É um romance que me inspira coragem, quero muito que vocês conheçam também, que é As Meninas, da grande dama da literatura brasileira, Lígia Fagundes Telles. Então, bora comigo pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá falar sobre este romance As Meninas, da grandíssima Lígia Fagundes Telles, um dos nomes mais importantes da nossa literatura brasileira, com certeza. E este aqui é considerado uma das obras-primas da autora, um romance que, como eu falei na introdução, inspira-nos coragem, com certeza, para mim foi assim, por isso eu também tive que tomar coragem para falar sobre ele, né? Claro, né, eu fico sempre pensando como me colocar, né, diante de uma obra clássica, como dizer tudo aquilo que me tocou, e também apontando temas ou características narrativas ou da obra ou da biografia do autor e da autora que sejam relevantes para vocês. Então eu espero que este vídeo aqui então traga informações curiosas, informações que vão assim formar uma ideia na sua cabeça em torno deste romance, mas também que ele seja inspirador para você conhecer não só As Meninas, como a obra da Lígia Fagundes Telles, né? Que é uma autora que eu tenho buscado ler cada vez mais, já li alguns livros de contos dela, esse aqui foi o meu primeiro romance e assim, gente, entrou para os melhores da minha vida, com certeza. Eu sinceramente fiquei impactada com esse romance de uma maneira especial esse ano, por enquanto está entre os melhores do ano, né, se não o melhor. Então, por que, né, toda essa comoção em cima desse livro? Quero passar para vocês, então vamos trabalhar aí um pouco sobre o enredo, sobre as características, né, do contexto histórico da obra, para vocês entenderem melhor. A Lígia Fagundes Telles, né, quando fala sobre As Meninas, diz que era impossível naquele momento escrever um romance morno. Isso porque Lígia Fagundes Telles começou a escrever As Meninas em 1970, período que você, né, já vai relacionar aí que vivíamos a ditadura militar brasileira, um período histórico muito sangrento, muito violento, cheio de obscuridades, e aqui então ela vai tratar de como essa sombra da ditadura militar brasileira estava cercando três personagens diferentes. Este aqui é um romance polifônico, ou seja, está em mais de uma voz, e também um romance que podemos considerar um romance de formação, né, que é aquele tipo de romance que acompanha o crescimento e o amadurecimento de personagens. Curioso porque ele pode ser considerado um romance de formação e ele se passa num período curtíssimo de tempo, que é ali entre 1-2 dias, né? Então, a passagem do tempo aqui é algo que é muito interessante, porque embora seja tão curto o período de tempo, parecem semanas aqui, de tantas coisas que acontecem com essas três personagens. E a narrativa polifônica e também fragmentada em um fluxo de consciência muito intenso, ele dá essa sensação, né, de fragmentação, como eu falei, de intensidade, assim, muito especiais, muito únicas, né, que para mim assim, é algo maravilhoso desse livro. Gera uma sensação de caos, sabe? Em alguns momentos você fica assim, nossa, que caos. Várias vozes e o pensamento dela se misturando a uma quarta voz, que é de um narrador em terceira pessoa, mas essa voz do narrador, ele vai se intercalando com a voz das personagens, seja em diálogos ou também em pensamentos. Então, veja que é um romance que certamente nos exige coragem também, nesse sentido, de como leitores, né? De você se entregar a uma narrativa muito diferente, talvez se perder ali no começo, principalmente, ou em algum momento, mas que ao longo do tempo, ao longo das páginas, nós vamos sentindo-nos e nos colocando já à parte e seguindo esse trilho, esses trilhos, né, que a Lígia traça aqui, muito interessantes, muito diversos, dessas três principais personagens, que são a Lia, a Ana Clara e a Lorena. Principalmente da Lorena. Para mim, eu tenho essa visão de que a Lorena até tem mais voz ali, ou ela aparece mais. Bem, aí ela vai contar, né, as histórias e tudo que acontece com essas três meninas, com essas três jovens durante este dia. E são três meninas muito diferentes que vivem num pensionato ali da cidade, né? Então, o pensionato é essa atmosfera ali, ou um lugar que aproxima três personagens tão diversos que representam, né, algumas... Elas não são alegorias, mas elas
de certa maneira, representam, né, olhares diferentes diante de tudo aquilo que estava acontecendo no Brasil e de como a ditadura assombrava, né, de uma maneira ou outra as pessoas de maneira subjetiva ou coletiva, e principalmente, né, de uma burguesia paulista, pelo que tudo que eu já li sobre a Lígia, ou das leituras que eu já fiz dela, essa atmosfera social. Ela é uma autora que trabalha muito o realismo intimista, né? E isso porque ela vai, então, retratar, como vemos, o social, mas de maneira a colocar isso sobre o olhar, né, sobre o olhar, as experiências, vivências, histórias de personagens únicas, né, personagens que trazem sua subjetividade. Então, esse dentro e fora, nessa troca do externo com o interno, é muito forte. E assim é também As Meninas. E de maneira diversa, múltipla, porque são 3 pessoas tão diferentes. Então, a Lorena, ela é uma estudante de direito e ela basicamente passa todas essas horas dentro do quarto dela do pensionato, e ela é uma menina que tem uma idealização muito forte da feminilidade. Então ela tem uma questão assim com o corpo dela interessante, de ficar ali fazendo bicicleta, sabe, ali na cama, de uma questão muito forte com banho, talco. Tem algumas questões assim do que ela traça, romantiza como o feminino, e tem uma relação que a gente se pergunta o tempo todo se pelo menos eu me perguntei, se é platônica com um cara ali, um médico ginecologista mais velho, que ela fica esperando a ligação desse homem que, enfim, fica o tempo todo esperando e não chega. Ela é muito burguesa, ela é a mais rica de todas elas, inclusive ela fica emprestando dinheiro para as outras duas. Então ela é uma representação muito forte assim dessa burguesia, né, paulista, uma classe média mais alta ou uma classe alta. É complexa, porque em dados momentos ela tem reflexões e decisões que são muito maduras, são muito racionais. Por exemplo, a Lorena, então ela tem esse discurso muito burguês, essa idealização, né, da mulher, mas ela é a personagem que traz reflexões sobre sexualidade, sobre a emancipação sexual da mulher, sabe? Então, por isso eu falo, às vezes ela é muito madura e muito consciente nas reflexões que ela faz. Ela vai abordar aqui questões sobre o aborto. Por isso que Lígia foi tão corajosa naquele momento, na década de 70, em plena ditadura militar brasileira, coloca temas que ainda hoje, 2021, são certamente tabus ou complicados ou polêmicos, não aceitos, né, por uma parcela da sociedade. Como eu falei, o aborto, a tortura. Foi o primeiro romance brasileiro a colocar a questão da tortura durante a ditadura militar. E, inclusive, a Lígia aqui escreve um relato que foi um relato real de um torturado durante a ditadura militar brasileira. E eu, inclusive, deixei aqui anotado esse trecho e já vou até ler para vocês, que diz o seguinte: ali interrogaram-me durante 25 horas enquanto gritavam traidor na pátria, traidor. Nada me foi dado para comer ou beber durante esse tempo. Carregaram-me em seguida para a chamada capela, a câmara de torturas. Iniciou-se ali um cerimonial frequentemente repetido e que durava de 3 a 6 horas cada sessão. Primeiro me perguntaram se eu pertencia a algum grupo político. Neguei. Enrolaram então alguns fios em redor dos meus dedos, iniciando-se a tortura elétrica. Deram-me choques inicialmente fracos que foram se tornando cada vez mais fortes. Depois obrigaram-me a tirar a roupa. Fiquei nu e desprotegido. Isso está escrito no romance, mas um pouco mais pra frente, vejam, né, a coragem da Lígia de colocar uma coisa dessas, e passou na censura. E ela mesma conta, tem isso relatado num documentário, né, sobre a Lígia Fagundes Telles, um documentário da TV Cultura. Ela conta que o romance passou porque o censor, né, que leu, achou tão enfadonho, eu imagino que tenha achado bem complicado, né, e não passou das 40 primeiras páginas. Então foi possível a publicação, felizmente, né, desse relato importante histórico, né, que a Lígia traz aqui. Então, voltando a Lorena, ela traz, né, algumas questões da sexualidade, principalmente, que são bem interessantes, bem fortes, e embora ela seja essa menininha um tanto quanto mais burguesinha mesmo que a Lígia traz. Tem também a Lia. A Lia é uma personagem muito bacana, eu gostei demais, ela é muito interessante, porque ela é uma militante de esquerda. Então, veja, a Lorena, ela fica o tempo inteiro observando o seu lado interior,
né, as suas questões de sentimentais e tudo, porém a gente vê que o tempo todo ela está assim sendo afetada pelo exterior e reflete da sua maneira o que está acontecendo com as outras meninas ou lá fora com as freiras do pensionato. E a Lia já é uma espécie de contraponto à Lorena, porque ela é então essa militante, ela tipo tem essa postura mais política diante as coisas e fica ali o tempo inteiro, né, pensando nos próximos passos dentro do grupo dela de militância. Ela pede dinheiro emprestado para Lorena para até sequestros, né, que aconteciam, ou pede o carro emprestado da mãe da Lorena para fazer algumas coisas para, né, a militância. Então ela é essa postura um tanto mais politizada entre as três personagens, as três vozes, né, desse romance polifônico, mas como a Lígia faz, ela não caracteriza, não é uma coisa que é preto ou branco aqui. A Lia também, ela tem uma visão muito romântica, principalmente da relação dela com o Miguel, militante, né? Então a gente vê assim, é bonitinho, assim, é curioso como ela tem uma visão muito romântica dessa relação dela, então é complexo, né? Você vê que as personagens têm várias camadas. E por fim tem a Ana Clara, que certamente que é uma personagem para mim mais perturbadora, porque a Ana Clara é uma estudante de psicologia que sofreu abuso sexual durante a infância, teve uma infância muito difícil e ela sofre com o vício em drogas e bebidas. Então o tempo inteiro a Ana Clara está numa brisa maluca e assim é bem complicado ir acompanhando, mas é maravilhoso, eu amei demais, sabe? Esse complicado da Lígia perfeito para mim. Uma narrativa maravilhosa, muito bem construída, muito difícil fazer esse trabalho, porque por mais que às vezes você pode parecer que está no meio de um caos, e isso é um retrato com certeza da esfera em que essas personagens vivem, ou seja, é a Lígia Fagundes Telles retratando um período histórico, social, cultural e subjetivo, né, das personagens naquele momento super intenso, violento da nossa história, da história do país. Então, como a ditadura militar afeta não só subjetivamente essas meninas, mas também o coletivo, também uma classe, né, social ou classes sociais. E há diversos modos de lidar com isso ou de ser assombrada por isso, né? Então a Ana Clara tem esses vícios, ela é muito perturbada e a Lia também ela fica com medo, ela tá ali planejando a soltura, né, do Miguel, que eles vão fazer em troca de entregar sabe? Então, essas coisas que aconteciam naquela época. E a Lorena, embora esteja ali, né, o tempo todo no quarto, a gente vai conseguindo perceber também algumas temáticas que são importantes socialmente, como eu falei, a questão do aborto, porque o aborto é uma questão totalmente tabu, né, na nossa, e eu acho que em muitas sociedades, uma esfera muito colocada, muito religiosa em torno disso, e o corpo da mulher muito politizado, o corpo da mulher como a propriedade do Estado, né? Isso eu até falei um pouco sobre isso na resenha que eu fiz sobre Caliban e a Bruxa, né, da Silvia Federici, e aqui eu refleti também sobre isso, né? E a Lígia traz assim um relato muito ali no meio do caos, né, um relato da Lorena se lembrando de quando ela foi acompanhar a Ana Clara para fazer um aborto. A Ana Clara é uma menina belíssima, né, mas então muito perturbada por esse passado dela. E então, de certa maneira, né, todas elas ao seu modo, portanto, envolvidas ou um reflexo de uma juventude naquele momento, de uma expectativa de não só de presente como de futuro, ou falta de expectativa, e o crescimento dessas três meninas nesse período. A gente percebe, né, a gente consegue entender um pouco o passado e, portanto, também, lógico, o presente delas, mas no final do livro a gente tem também essa perspectiva de elas se transformarem. Elas deixam de ser meninas por diversos motivos, mas por tudo isso que está acontecendo. Tudo isso que está acontecendo dentro e fora delas. A realidade existe
exige isso delas. Elas, em algum momento, elas percebem que elas precisam tomar decisões que são muito importantes. E assim, gente, é importante pensarmos também, né, da coragem. Eu tô usando muito essa palavra nessa resenha, mas eu queria realmente destacá-la. Da coragem da Alígia. Ela é uma escritora mulher, personagens mulheres, dentro desse contexto da ditadura militar. Porque certamente esse olhar da Alígia para o feminino naquele período ditatorial é importante, e é político, e é social, e é cultural. Então, você colocar como as mulheres estavam envolvidas, como o caso da Lígia, militando, lutando, né, pela democracia, pelas liberdades. Também há essas questões que são questões do corpo feminino, muito ligado também a Ana Clara e a Lorena, de maneiras diferentes. Então, o corpo feminino diante um mundo masculino, de força masculina repressora a esse corpo, seja na sexualidade, seja nas exigências estéticas, né? Então a Lorena sempre fica se questionando a beleza, se achando feia, isso, aquilo, e o bumbum não é assim, o não sei o que lá é assado, e pode parecer, né, às vezes a Lorena principalmente fica nessa voz muito infantilizada ou muito burguesinha demais, mas também acaba trazendo à tona algo que é muito, muito íntimo de todas as mulheres, não só da classe dela, ou enfim, essa demanda do corpo, né, o tempo todo da sociedade e essas características impossíveis de serem alcançadas. E, é claro, né, a visão feminina diante a realidade, né, da ditadura militar, que, quer queira ou não, né, esse universo militar é muito masculinizado também. Então, eu acho super importante essa reflexão e esta visão de um período tão importante, tão obscuro, que a gente ainda tem muito para saber, muito para refletir. Eu sempre me interessei por história, sempre me interessei muito por esse período, e sei que há muito pouco que a gente sabe, que a gente olha, mas é importante. E a coragem da Lígia, então, de ser essa primeiro escritor a colocar um relato de tortura aqui, a falar sobre assuntos que ainda hoje são tabus, e de uma maneira literária formidável, essa escrita surpreendente, essa escrita que para mim é muito envolvente. Para mim, que sou uma leitora que gosta muito de fluxo de consciência, gosto de narrativas fragmentadas, gosto de romances polifônicos, para mim isso aqui é perfeito, porque junta tudo isso, né? E nos tira do lugar, porque você sai do cômodo, e eu acho que isso é muito importante, gente. Por isso que eu falo, se entrega. Também, se você não estiver entendendo exatamente o que está acontecendo, tudo bem, entregue-se ao que você está sentindo. E há muito incômodo aqui. A Lígia, sabe, para mim, por exemplo, pessoalmente, quando vinham, né, as passagens ali com a Ana Clara, eu ficava extremamente incomodada, porque ela tá drogada, aí a gente não sabe se ela tá viajando ou se realmente aquilo tá acontecendo, e as lembranças dela, né, de abuso sexual durante a infância, isso é muito incômodo. Então, realmente, assim, a Lígia exige a nossa coragem, como eu falei, e nos tira do lugar, sabe? Então, vá com o coração aberto, sabe? Se entregue ao não entender também, que é algo que eu acho que é muito importante pra gente, de modo geral, encarar a literatura, mas principalmente, né, esses romances que não tem uma narrativa linear ou uma narrativa que a gente está acostumado. Então, entregue-se e veja como é bem feito esse trabalho. É impressionante como a voz do narrador, que eu falei para vocês, que existe uma quarta voz, ela vai se confundindo em diálogos e pensamentos. Então você acompanha diálogos, pensamentos das três, e tudo sem muita explicação, mas como eu falei, é um caos ordenado, sabe? É um caos que no fim você entende o que está acontecendo, e é um retrato, né, com certeza, do externo ali dentro da forma narrativa da autora. Então é incrível, gente, sério. Eu não sei, eu acho que, assim, eu falei e não falei nada do que era necessário, mas é o que eu tenho pra dizer pra vocês. É maravilhoso, conheçam. Se você nunca leu nada da Lígia, talvez eu indique pra você começar a ler pelos contos. Vou indicar esse livro aqui, que eu li também esse ano e que ainda não fiz vídeo, mas que, enfim, eu quero fazer, mas já deixo aqui a dica pra vocês, que é Antes do Baile Verde, que é um livro de contos dela muito bom. Gente, é maravilhoso, sério. Então,
Quem sabe você começa pelos contos, né? Tem vários outros livros aí de contos dela, tem outros romances dela, mas esse aqui eu super indico. Enfim, se você gosta de Clarice Lispector, Virginia Woolf, eu acho que você vai se dar bem com esse livro aqui. Pode ser, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso é muito pessoal. Mas também deixo essa dica aqui de leitura para você que quer começar a ler Lígia e não quer tentar esse primeiro. Leia contos, leia antes do Baile Verde. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Me contem aí, né, se vocês já conheciam as meninas, se você tem vontade de ler, se já leu Lígia. Me indique outros livros dela também, que é bom a gente fazer essa troca, né, gostosa, que eu adoro. E é isso. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu joinha. E se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se ali embaixo, clique no sininho para receber as notificações. Aqui no canal eu tenho muitos vídeos de resenha e dicas de leitura de literatura brasileira, inclusive uma playlist só com vídeos de nossa grande literatura nacional que eu amo de paixão. Então é isso, vejo vocês num próximo vídeo. Um beijo grande e até!